Em 2019, o Google anunciou uma parceria com a Ascension. A Ascension é a segunda maior rede de hospitais dos Estados Unidos. 50 milhões de pacientes. O acordo, Google teria acesso completo aos prontuários médicos, exames, diagnósticos, históricos de tratamento. Tudo. Nem os médicos foram avisados. Nem os pacientes deram consentimento explícito. O projeto tinha um nome: Nightingale. E só veio a público porque um funcionário vazou a informação para a imprensa. Isso não foi um caso isolado. Amazon comprou a One Medical por 3,9 bilhões de dólares. Microsoft controla prontuários de hospitais via Azure. Apple tem dados de saúde de mais de 1 bilhão de dispositivos. Dados de saúde se tornaram o ativo mais valioso da economia digital. Mais valiosos que dados de redes sociais. Mais valiosos que histórico de compras. Porque dados de saúde prevêem comportamento, risco e expectativa de vida. E quem controla esses dados, controla o futuro da medicina, dos seguros e da própria biologia humana. Vamos mapear o que está acontecendo. Em 2021, a Amazon comprou a One Medical, uma rede de clínicas com 767 mil pacientes ativos. Junto com a compra, veio acesso a prontuários eletrônicos completos, histórico de prescrições, dados genéticos de pacientes que fizeram testes. A Amazon já tinha a Amazon Pharmacy, que vende medicamentos online. Agora tem clínicas físicas e dados de saúde integrados ao ecossistema Amazon. A Microsoft não comprou hospitais. Fez diferente. Criou o Azure for Healthcare, uma plataforma de nuvem dedicada exclusivamente a dados médicos. Hospitais migram seus sistemas para a nuvem da Microsoft, e a Microsoft ganha acesso aos dados como parte do serviço. Hoje, mais de 30 mil hospitais no mundo usam Azure for Healthcare. O Google tentou comprar a Fitbit em 2019. Reguladores da União Europeia bloquearam por 2 anos. Argumento: Google teria acesso a dados biométricos de 30 milhões de usuários ativos de Fitbit. Batimento cardíaco, padrão de sono, níveis de atividade física. O Google garantiu que não usaria os dados para anúncios. A compra foi aprovada em 2021. Mas em 2024, investigações revelaram que dados de Fitbit estavam sendo usados para treinar algoritmos de IA médica. A Apple não compra hospitais. Não precisa. Tem o Apple Watch. Mais de 200 milhões de unidades vendidas. E todos eles enviam dados para o Apple Health. Batimento cardíaco. Níveis de oxigênio no sangue. Eletrocardiograma. Padrões de sono. Ciclos menstruais. O Apple Health é o maior repositório privado de dados de saúde do planeta. E ao contrário do Google, a Apple não precisa prometer nada a reguladores. Porque as pessoas entregam os dados voluntariamente. O homem com uma hemorroida preocupante entra na sala. Desculpe? Não fui eu, não. Disse Carol, que só deu 347 passos hoje. Eu vim de bike. Sabe o que mais tá vindo? A menstruação da Mari deve vir em 3 dias. Como é que sabem tanto sobre a gente? Vocês que estão compartilhando seus dados de saúde. Por isso que eu sei da micose do Kevin. Próximo. O que é isso na sua mão? Não, para! Nossa, que sem graça. Agora, vamos falar do NHS, National Health Service, o sistema público de saúde do Reino Unido. Em 2016, o NHS fechou parceria com o Google DeepMind. Objetivo oficial: desenvolver IA para detectar doenças renais precocemente. O que realmente aconteceu? Google DeepMind teve acesso a prontuários de 1,6 milhão de pacientes de hospitais públicos em Londres, sem consentimento explícito. O governo britânico admitiu que a parceria violou leis de proteção de dados. Mas o estrago já estava feito. Os dados já tinham sido usados para treinar algoritmos. E aqui está o ponto crítico. O NHS é um sistema público, financiado por impostos. Os dados pertencem, teoricamente,
aos cidadãos, mas foram entregues a uma empresa privada, que usou esses dados para desenvolver tecnologia proprietária. E quando a IA foi treinada, o NHS teve que pagar para usar a própria tecnologia. Isso não é parceria. É transferência de valor público para corporações privadas. E está acontecendo em escala global. Antes de continuar, seus dados de saúde valem mais do que você imagina. E quase ninguém está falando sobre isso. Se você quer entender como tecnologia, poder e saúde estão se conectando, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda a gente a continuar investigando o que importa. A China levou isso a outro nível. Em 2020, a BGI Group, maior empresa de genômica da China, ofereceu testes de Covid-19 gratuitos para mais de 180 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Austrália e países europeus. O que poucos sabiam, a BGI estava coletando DNA de milhões de pessoas e enviando esses dados para servidores na China. Em 2021, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos colocou a BGI em lista de restrições. Argumento: coleta de dados genéticos para fins de vigilância e controle populacional. Mas o estrago já estava feito. A China tem o maior banco de dados genéticos do mundo, com informações de mais de 700 milhões de pessoas. E está usando esses dados para 3 coisas. Primeiro, treinar algoritmos de IA médica. Segundo, desenvolver terapias genéticas personalizadas. Terceiro, alimentar o sistema de crédito social. Sim, dados de saúde estão integrados ao sistema de pontuação de cidadãos. Se você tem predisposição genética para certas doenças, sua pontuação pode ser afetada. Se você fuma, bebe ou tem hábitos considerados não saudáveis, detectados por wearables conectados ao governo, sua pontuação cai. Isso não é especulação. Está documentado em relatórios da Human Rights Watch. E a China não está escondendo. Está exportando o modelo. Países como Arábia Saudita, Emirados Árabes e Egito estão implementando sistemas similares, usando tecnologia chinesa. Agora, vamos falar do que vem a seguir. Seguradoras já estão usando dados de wearables para precificar apólices de saúde. John Hancock, uma das maiores seguradoras dos Estados Unidos, oferece desconto para clientes que compartilham dados de Apple Watch ou Fitbit. Parece benefício, mas é seleção de risco. Porque se você compartilha dados e tem hábitos saudáveis, paga menos. Mas se você não compartilha, ou se seus dados mostram risco elevado, você paga mais. Ou nem consegue seguro. Isso já está acontecendo. E vai piorar. Porque com IA, é possível prever risco de doenças com anos de antecedência. Algoritmos já conseguem detectar risco de diabetes com 5 anos de antecedência, risco de Alzheimer com 10 anos de antecedência, predisposição genética para câncer. E seguradoras querem acesso a esses dados. Em 2023, a Associação Americana de Seguradoras pediu ao Congresso dos Estados Unidos que revogasse leis que impedem discriminação genética. Argumento: equidade atuarial. Tradução: quem tem risco genético maior deve pagar mais. Isso cria uma sociedade dividida biologicamente, entre quem tem bons genes e acesso a tratamento preventivo, e quem tem genes de risco e fica excluído do sistema. Então, o que isso significa? Significa que dados de saúde não são mais apenas informação médica. São ativos financeiros. São ferramentas de controle. São instrumentos de poder. Google, Amazon, Microsoft, Apple não estão entrando no mercado de saúde por filantropia. Estão porque dados de saúde são o próximo grande ativo da economia digital. E quem controla esses dados, controla a medicina do futuro. Decide quem tem acesso a tratamento. Decide quanto você vai pagar por seguro.
decide o que algoritmos vão prever sobre sua vida. A guerra pelos dados de saúde é silenciosa. Não tem manchetes, não tem debates públicos, mas está acontecendo. E quando você perceber, suas informações mais íntimas já estarão nas mãos de corporações privadas. A pergunta não é se você deve se preocupar. A pergunta é: o que você pode fazer quando seu corpo se tornar um ativo de dados?